saciais os vossos filhos, ó Senhor. Saciais os vossos filhos, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Nós estamos celebrando dentro da liturgia, dentro do ano litúrgico, o ano B. Nós sabemos que dentro da dinâmica da liturgia da igreja, existe o ano A, o ano B e o ano C. E cada um destes anos é lido um evangelho diferente. No ano A, a igreja lê o evangelho segundo Mateus. No ano B, que é o ano que nós estamos, o evangelho segundo Marcos. E o ano C, o evangelho segundo Lucas. Nós não temos o ano D com o evangelho de João. E por quê? Eu acabei de dizer que o ano B, a igreja lê qual é o evangelho? Marcos. Qual foi o evangelho que o padre proclamou agora? Qual? João. Mas por quê? Se o padre acabou de dizer que no ano B é o evangelho de Marcos. Porque o evangelho de Marcos é um evangelho curto. É um evangelho curto. E que não dá para colocá-lo em todos os domingos do tempo comum, por ser um evangelho curto. É o evangelho mais curto, o evangelho segundo Marcos. E aí vem o evangelho de João para complementar o ano B. O evangelho de João, ele como que complementa o ano B. Além de ser lido também nas grandes festas da igreja, o evangelho de João. Mas ele vem para complementar o ano B. Só que nós vamos perceber, a partir deste domingo, que o Evangelho segundo São João será proclamado em 4 ou 5 domingos. Nós vamos perceber isso, começando de hoje. No próximo domingo, será novamente o Evangelho segundo João. E no outro também, são 4 ou 5 domingos. Agora, interessante. Qual é o capítulo de São João que nós estamos iniciando hoje a leitura? É o capítulo 6º. Os 15 primeiros versículos do capítulo 6 do Evangelho segundo São João. E o que o evangelista João, ele fala, ele narra no capítulo 6. É apresentado no capítulo 6 do Evangelho de João todo aquele discurso que Jesus faz sobre o pão da vida, o pão descido do céu. E nós vamos ler todo esse capítulo nesses domingos que seguem. Que será para nós uma grande catequese sobre a Eucaristia. Sobre a Eucaristia. É claro que no Evangelho de hoje, vocês ouviram a palavra Eucaristia?
Não está explícito aqui no texto. Embora nós vamos perceber que dentro desse texto, desse evangelho de hoje, tem algo eucarístico, que é justamente aquele momento em que Jesus pede para que as pessoas possam se sentar na relva, e depois, olha só o que vai dizer o texto. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. O evangelista João, e isso é muito próprio desse evangelho, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Por exemplo, quando se fala da Santíssima Eucaristia, o evangelista João, ele não narra o texto da instituição da Eucaristia. Ele é diferente. O que é que São João vai falar? Da última ceia e do lava-pés. E do lava-pés. Ele não narra a instituição da Eucaristia como Mateus, Marcos e Lucas. E em todo esse capítulo que nós estamos iniciando hoje, e como eu falei, nos próximos domingos vamos continuar lendo, meditando, Jesus faz esse discurso sobre o pão do céu, que é Ele mesmo. Mas essa multiplicação dos pães já é um sinal. Nós costumamos chamar de milagre, né? O milagre da multiplicação dos pães. São João, ele não usa o termo milagre. Qual é o termo que São João usa? Sinal. Sinal. No versículo 14 desse evangelho vai dizer: vendo o sinal que Jesus tinha realizado. Qual foi o primeiro sinal realizado por Jesus no evangelho de João? Se eu perguntar diferente, vocês vão saber. Qual foi o primeiro milagre, segundo o evangelho de João? Nem isso vocês sabem, pelo amor de Deus. Hein? Hã? Tô ouvindo não. Ah, meu pai. Pessoal, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Jesus transforma a água em vinho. Ah, Padre. Capítulo 2 do Evangelho de João. Dever de casa, vamos ler. Lá no final desse texto do capítulo 2 vai dizer: este foi o primeiro sinal realizado por Jesus, foi realizado nas bodas de Caná, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, São João, ele não fala a palavra milagre, ele fala de sinal. E o sinal aponta para algo. Aponta para algo. Os sinais que o evangelista João fala, aponta, claro, para Jesus e para o seu reino. Mostram ou revelam algo a respeito de Jesus. É tanto que, depois que o evangelista diz, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, olha só, para onde o sinal apontou ou revelou, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Ou seja, o Messias, o anunciado do Antigo Testamento. Os profetas falavam da chegada, da vinda do Messias. O povo já aguardava essa vinda. Mas o que tem a ver a multiplicação dos pães com a vinda do Messias? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ai, meu Deus.
que tem a ver o Messias aguardado, esperado, quando chegasse, ele iria dar vida em abundância ao povo. Ele seria aquele que iria dar vida em abundância ao povo. O povo acreditava que com a chegada do Messias, iria acabar a opressão, a escravidão. O povo ia ser livre. O povo ia ser livre. Por exemplo, livre do Império Romano, da opressão do Império Romano. Interessante, porque aquelas pessoas reconheceram Jesus como profeta, aquele que era o esperado, aquele que era anunciado. E por que esse povo chegou a isso? Por conta do sinal. A multiplicação dos pães, que significa o quê? Abundância, fartura, abundância. Sinal do reino de Deus, sinal que o Messias chegou, sinal. E nós vimos que tanto no Evangelho como na primeira leitura se fala sobre a multiplicação dos pães. Na primeira leitura fala sobre o profeta. Como era o nome do profeta? Ai, meu Deus. Eliseu, diz o homem de Deus, Eliseu. E diz a leitura que ali havia 100 pessoas, mas tinha quantos pães? Aí que você não sabe mesmo, né? Na primeira leitura, quantos pães tinham? Oh, Senhor, misericórdia. 5 foi no Evangelho. Na primeira leitura eram 20. Vinte pães. Quantas pessoas? 100. Até o servo ali questionou, mas como é que a gente vai fazer? A mesma coisa que Filipe falou no Evangelho para Jesus, né? No Evangelho tinha quantos pães? 5, aí sim, também, né? E quantos peixes? Isso. E eram quantas pessoas? 5.000 pessoas. 5.000 homens. E só tinha 5 pães. Na primeira leitura eram 20 pães e 100 pessoas. No Evangelho, 5 pães e 5.000 homens. 5 pães e 2 peixes. Filipe, ele vai dizer, mas o que é isso para tanta gente? Jesus coloca Filipe à prova. Por isso Filipe diz, o que é isso? O que são? Como encontrar pão para tanta gente? André vai dizer, né? Irmão de Simão Pedro, aqui tem um menino. Mas o que é isso? O que são 5 pães para tanta gente? Não dá. E aí vem a ação de Jesus, de multiplicar os pães. E aí vem o gesto eucarístico. Jesus pega os pães, dá graças ao Pai. O que significa a palavra Eucaristia? A palavra Eucaristia significa ação de graças. Jesus pega os pães e dá graças. Eucaristia.
Disse o Evangelho. Disse o Evangelho. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Isso também nos lembra, até mesmo, se a gente for voltar para os evangelhos sinóticos, a própria instituição, né? Jesus toma o pão em suas mãos, dá graças, parte o pão e dá aos seus discípulos. É um gesto eucarístico. Eucaristia, meu povo. Eucaristia. Jesus é aquele que vem nos alimentar, não mais como no Antigo Testamento, que o povo era alimentado com maná. Ele agora vai nos alimentar com o seu próprio corpo. E é nesse Evangelho de João que Jesus vai dizer: minha carne é verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eucaristia, meu povo. Eucaristia. A Eucaristia é o grande milagre que acontece diante dos nossos olhos em toda missa. Em toda missa. Em cada Eucaristia celebrada. Nos é oferecido pão e o vinho, que depois se tornarão corpo e sangue de Jesus. Quando o padre, ele pede o Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, e depois, quando ele repete as palavras de Jesus proferidas por ocasião da última ceia, acontece no altar o grande milagre. O milagre da transubstanciação. O pão que deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo. O vinho que deixa de ser vinho e se torna sangue de Cristo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Tomai e comei. Tomai, bebei. Tomai e bebei. Olha, meu povo, como já nesse domingo, que a gente inicia a reflexão sobre o Evangelho de João, e como eu falei, nos próximos domingos nós vamos continuar com o Evangelho de João. Nessa mesma perspectiva, que, como eu dizia, vai ser uma grande catequese eucarística para nós. Grande catequese eucarística para nós. No Antigo Testamento, quem era que estava à frente do povo? Moisés. Foi Moisés que conduziu o povo durante a libertação do Egito. Foi Moisés que estava à frente do povo. Moisés que juntamente com o povo atravessa o mar a pé enxuto. O Evangelho hoje começou como? Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Coincidência isso? Depois, disse que Jesus subiu o monte. Moisés era aquele que subiu o monte para estar com Deus. Jesus agora, depois de atravessar o mar da Galileia, sobe o monte. E quando Moisés ia falar com Deus, dizer que o povo estava com fome, Deus mandava o maná, Deus mandava o pão. E agora é Jesus que multiplica os pães, que dá o pão.
que sacia a fome do povo. Agora, é o seguinte: esse sinal da multiplicação dos pães, veja que 5.000 homens e só tinham 5 pães. 5 pães e 2 peixes. 5 com 2 dá quanto? Isso vocês sabem, né? 7. E o 7 na Bíblia é o quê? Perfeição. Perfeição. Sobraram quantos cestos com pães? 12. Totalidade. Para dizer que Jesus é maior do que Moisés. Jesus, aquilo que ele realiza é muito maior. Por isso, esse grande sinal da multiplicação dos pães. É ele verdadeiramente que nos dá o pão da vida, que nos dá o pão do céu, que é ele mesmo. Eu sou o pão descido do céu. Então Jesus nos dá muito mais do que Moisés deu. Na verdade não era Moisés que dava, era Deus, né? Mas Moisés estava à frente do povo. E por fim, diante de tudo isso, o Senhor é aquele que veio para nos saciar. O salmo de resposta dizia isso, né? Saciai os vossos filhos, ó Senhor. O salmista, em um dos salmos, vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. Nós devemos compreender que dentro de cada um de nós, no nosso coração, na nossa alma, tem uma grande sede de Deus. E sede de Deus significa uma sede daquilo que é infinito, uma sede daquilo que é eterno, uma sede daquilo que as coisas deste mundo não são capazes de preencher, de saciar. Somente Deus. E hoje o Senhor se apresenta como esse Deus que nos sacia, que nos realiza, que nos dá plenitude. E somente em Deus, somente em Jesus Cristo, nós temos a plenitude da vida. Não é isso também que Jesus diz no Evangelho de João? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele veio para nos saciar. Ele veio para preencher o vazio dos nossos corações, o vazio das nossas almas. Agora, uma grande pergunta surge em meio a tudo isso. Qual é? Nós temos buscado saciar a nossa sede, a nossa fome do infinito. Com quê? Com quê? Com as coisas deste mundo? Nós não seremos saciados pelas coisas deste mundo. Pelos bens materiais. Tem tanta gente que tem tudo materialmente falando e continua com um grande vazio na sua alma. Um grande vazio no seu coração. Tem muita gente que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, que tem não sei quantos carros, que tem isso, que tem aquilo, mas quando olha para dentro de si, um grande vazio. Por quê? Porque nada neste mundo pode preencher esse vazio. Somente Deus. Somente Jesus. Nada e ninguém nesse mundo pode preencher. E pode saciar, nos saciar dessa sede de eternidade do infinito. E por isso que nós necessitamos de Deus, meu povo. E um dos melhores lugares para nós nos saciarmos, matarmos a nossa fome, é aqui, na missa. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus e da Eucaristia.
e da Eucaristia. 2 alimentos essenciais para a nossa vida. Você quer preencher o vazio da sua alma? Está aqui. Palavra de Deus. O próprio Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois, Eucaristia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Eucaristia. Ah, se a humanidade compreendesse a sua necessidade da palavra de Deus e da Eucaristia, da missa. Ah, se nós compreendêssemos a nossa necessidade de missa, não teria nem bancos mais vazios. Ou não inventaríamos mais desculpas para não ir à missa. Ah, eu vou ficar em casa mesmo, que é mais cômodo, não é? Porque lá no meu sofá eu posso ficar até deitado assistindo a missa. Ah, meu povo, peçamos hoje ao Senhor que nos abra os olhos, assim como abriu os olhos aos discípulos de Emaús, quando Jesus partiu o pão. E que Ele renove o nosso coração, que Ele renove a nossa fé, que Ele renove a nossa esperança, que Ele renove o nosso ânimo, que Ele renove as nossas forças. E tudo isso nós podemos experimentar na missa, na Santíssima Eucaristia. Que possamos colher todos os frutos que esse sacramento pode nos dar, até a vida eterna. Louvado seja